Olá pessoal, mais um dia da nossa devocional e hoje nós vamos falar sobre Marta. Eu não sei se você sabe, mas essa Marta é a irmã de Lázaro e Maria. Eu tenho certeza que você conhece a história de Lázaro. E essa é a Marta da qual nós estaremos falando na devocional de hoje. Marta significa senhora, patroa, dona de casa, protetor do lar. E o nome dela faz exatamente jus à história dela relatada na Bíblia Sagrada. Jesus e os seus discípulos realizavam muitas viagens missionárias. E em uma dessas viagens eles estiveram se hospedando e chegaram de surpresa na casa de Marta, Maria e Lázaro. Logo, Marta saiu correndo para cumprir com todas as suas obrigações. E Maria conta a história que se assentou aos pés de Jesus para ouvi-lo falar e pregar. Marta, então, indignada com aquela situação, já começou a questionar por que Maria não ia ajudá-la nos afazeres. Eu quero trazer uma reflexão com você aqui a respeito disso. Marta, quando ela se deparou com aquela quantidade de gente que estava chegando na casa deles, porque para analisar, Jesus não andava sozinho, provavelmente eles estavam com mais pessoas, eles estavam com seus discípulos. Então, quando ele chegou ali de surpresa, imagine a cabeça de Marta, né, tendo que fazer a comida, tendo que servir todos aqueles homens que havia chegado ali naquele momento. E ela talvez tenha entrado até num certo desespero, não é mesmo? Vendo a Maria que não estava ajudando ela a fazer nada, mas é porque Maria queria ouvir Jesus falar. Aqui tem um fator já muito legal, muito interessante que eu queria compartilhar com você. Era muito difícil, como nós falamos na lição passada, os homens dirigirem a palavra às mulheres. Quando Maria viu Jesus Cristo chegando dentro da casa dela, ela logo parou tudo para ouvir o que o mestre tinha para dizer. Era muito difícil elas terem acesso aos ensinamentos, né, de Jesus, aos ensinamentos da Torá, aos ensinamentos da lei. Então Maria não perdeu tempo, já correu se assentar aos pés de Jesus para ouvi-lo falar. Mas eu também compreendo muito bem a situação da Marta, de ver aquela multidão de gente e ter que servir aquelas pessoas, e talvez ela não fosse uma pessoa tão organizada assim, e pegou ela de surpresa e ela estava meio que apavorada com algumas coisas que ela tinha que fazer. Agora eu quero perguntar uma coisa para você. Você é uma pessoa organizada? Aí a gente vai pesquisar o que é ser organizada, o que é uma organização. Organização é o ato e efeito de organizar-se. Eu não sei se você sabe, mas existem muitos métodos para a gente se organizar, para que as coisas estejam sempre alinhadas, para que a nossa casa esteja em ordem o tempo todo. Você já parou para olhar para Marta e imaginar a situação dela, se colocando no lugar dela? Por exemplo, já chegou alguém de surpresa na sua casa, naquele momento em que a pia estava cheia de louça, os brinquedos estavam espalhados para casa, talvez o chão estava sujo porque as crianças derrubaram as coisas. Esses dias mesmo eu acabei de lavar a cozinha, minha filha foi e derramou um copo de suco na sala, na cozinha, porque eu tenho a sala e a cozinha integrada. Então você imagine a meleca que virou. Até hoje ainda encontrei vestígios da sujeira que ela fez daquele dia. Então você imagina chegar alguém de surpresa num momento desse. Então dá para você se colocar um pouquinho no lugar de Marta e imaginar o desespero dela ao receber uma visita tão importante como era Jesus e os seus discípulos. Então ela ficou um pouquinho perdida. E isso tudo foi por quê? Porque ela não tinha uma organização. A Bíblia não relata isso. Mas quando nós lemos a história, a gente automaticamente já nos nossos olhos se voltam para esse tipo de informação, de que Marta provavelmente não era uma mulher tão organizada assim, porque se ela fosse organizada, estaria tudo meio que encaminhado e ela teria tempo para sentar aos pés de Jesus e ouvir o que ele tinha para falar, como Maria fez. Eu já falei para vocês que a Bíblia é um manual de vida. Dentro dela há muitas instruções para as nossas vidas diárias. E Deus também nos deixou a instrução de ser organizada. Sabe quando? Quando ele criou o mundo, quando ele criou todas as coisas. A Bíblia fala que Deus criou algumas coisas
dentro de 7 dias. 6 dias, na verdade, porque no 7º ele descansou. Mas você já parou para analisar que cada dia ele criou uma coisa, uma determinada coisa no mundo. Mas ele é um Deus todo-poderoso e ele poderia ter criado todas as coisas num estalar de dedos, num dia só. Mas o que ele fez? Ele dividiu a criação. Ele foi por partes. E no 7º dia ele descansou. E ele estava nos ensinando exatamente, até mesmo com a criação do mundo, que nós precisamos ter organização na nossa vida, ter organização no nosso dia a dia. Olha que lindo isso, não é maravilhoso? Quando nós nos tornamos pessoas mais organizadas, mulheres mais organizadas, nós temos mais tempo. Quantas de nós não reclamamos, eu não tenho tempo mais para ficar com os meus filhos? Por exemplo, nós estamos passando por uma pandemia nesse momento e as crianças estão em casa e tomando todo o nosso tempo, não é verdade? É tarefa, é atenção, tem que fazer as coisas para essas crianças comer, o dia inteiro, mãe, tô com fome. E às vezes a gente para e fala, meu Deus, eu não tô encontrando tempo para fazer essa devocional. Eu não estou encontrando um momento para sentar, orar e buscar ao Senhor e ter esse momento de devoção com o Senhor. Mas talvez é um pouco de falta de organização. Desculpa te falar isso, mas eu sou obrigada a trazer essa realidade para nós. É um pouco de falta de organização da nossa parte. Você já parou para experimentar realizar esse tipo de organização na sua vida, na sua rotina? Eu já fiz isso muitas vezes e é tão engraçado que quando eu realizo com afinco, sem procrastinar, todas as atividades que eu marquei para fazer naquele dia, parece até que sobra mais tempo durante aquela semana. É incrível. Eu já fiz o teste e eu provei na pele que realmente o que faltava para mim era uma falta de organização da minha rotina, do meu dia a dia, dos meus afazeres. Foi então que, depois de muito pesquisar, há anos atrás, de muito procurar mais informações a respeito de ser uma pessoa organizada, eu criei alguns métodos e eu criei esse método pra mim. Eu não sei se é legal pra você, mas foi muito legal pra mim. Hoje eu já não preciso utilizá-lo mais, porque eu já me eduquei a minha mente, né? Eduquei a minha rotina, embora esse ano de 2020 mudou muita coisa, porque as crianças não foram pra escola, mas eu me reeduquei, então às vezes eu consigo seguir até mesmo sem marcar nada. Mas por anos eu segui esse método do qual eu mesma criei para poder ser uma pessoa mais organizada com a minha casa, com os meus filhos, com a minha família e ter mais tempo para Deus e para minha família. Marta não aproveitou a oportunidade como Maria aproveitou a oportunidade de ouvir o próprio mestre falando, porque ela estava preocupada com seus afazeres. E talvez você está perdendo esse momento de devoção com o Senhor, esse momento de intimidade com Ele, porque você não está sabendo se organizar. Mas eu quero apresentar para você o meu método, a minha maneira. E se você quiser esse material, eu posso te fornecer esse material. Mas eu preciso que você me mande uma mensagem me pedindo esse tipo de material. Esse material eu quero apresentar bem rápido para você. Eu sei que esse vídeo vai ficar um pouquinho mais extenso, mas ele é de extrema importância. Eu criei uma tabela que chama Cronograma de Limpeza da Casa, por cômodos, tá vendo? Quarto do casal, quarto das meninas, banheiro, sala, cozinha, quintal e lavanderia e o planejamento da semana. Essa tabela eu criei e mandei plastificar. Tá vendo? Eu mandei plastificar essa tabela e aqui eu tenho todo o cronograma do que eu preciso fazer na casa. Por exemplo, no quarto do casal. O que é preciso ser feito? Tirar pó, organizar guarda-roupa, passar pano, lavar roupas de cama e assim por diante. E cada cômodo eu coloquei tudo que era necessário fazer. Aí o que eu fiz? Eu criei aqui atrás, né, um planejamento de segunda, todos os dias da semana, da qual eu deveria escrever
aqui o que eu faria. Eu pegaria daqui uma tarefa e colocava aqui e eu realizava. Porém, eu não encontrei a caneta para escrever aqui. Então, eu fiquei com um pouquinho de dificuldade nisso, porque é plástico, então tem que ser uma caneta que escreve e apaga, porque eu precisava reutilizar depois. Então, eu não encontrei. Eu cheguei até a escrever com aquelas canetas de reto projetor, mas ela não apaga. A canetinha piorou. A canetinha não para. A hora que você passa a mão assim, já apaga. Então, o que eu fiz? Eu criei essa planilha. Até tem o nome do meu blog, que era antigamente, há muitos anos atrás. Eu acredito que é uns 4 anos atrás, que se chamava Simplesmente Nós. Hoje é simples assim, mas era Simplesmente Nós. E aqui tá vendo atividades semanais, devocionais todos os dias, e aqui é os dias da semana. Se você reparar, ó, ele tem até marcação, porque eu escrevia tudo que eu tinha que fazer naquele dia da semana. E eu seguia esse cronograma sem procrastinar, não deixava de lado, eu seguia certinho e eu conseguia realizar todas as atividades do meu dia, né? Todas as atividades que eu precisava ali na limpeza e organização da minha casa. Fazendo isso, e quando eu fazia isso, pessoal, quando eu criei essa planilha, eu tinha minha filha que tinha 3 aninhos e eu cuidava de um garotinho de quase 2 anos, então assim, dá pra imaginar como é que era a minha rotina, não era muito fácil. Então, eu criei essa planilha e eu seguia ela e deu muito certo pra mim. Se você quiser, eu posso te disponibilizar, mas aí você vai ter que me mandar uma mensagem. Lógico que essa planilha aqui do Simplesmente nós vamos mudar um pouquinho, eu quero fazer um pouquinho diferente, vou colocar o nosso, né, a nossa logo, simples assim, o nosso nome, e eu posso disponibilizar pra você se você quiser. Mas você precisa me avisar, certo? Mas que nós possamos aprender a ser mulheres organizadas para termos esse momento com o Senhor, para que nada venha atrapalhar essa devocional que você vai ter com o Senhor, esse momento seu, para que você possa ouvir, fazer como Maria, ouvir a voz do Mestre, ter essa oportunidade de ouvir a voz do Mestre. E Marta, né? Que não sejamos Marta na falta de organização e preocupadas demais com os afazeres da casa. Se você for uma pessoa organizada, você não vai se ocupar tanto com as coisas da casa, com os afazeres do dia a dia, e você terá tempo para realizar essa devocional. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, eu peço para vocês me mandarem mensagem. Eu sei que tá um pouquinho extenso, mas eu acredito que vai ser de grande aproveito para a sua vida. Amém? Deus abençoe a sua vida, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, e amanhã vai ser um vídeo bem legal.